Cake é um perdedor feio e sem charme que quer perder a virgindade com uma gata, mas não tem sorte no amor. Contudo, tudo muda quando a garota mais gata da escola se declara pra ele. Mas em vez de ser namorada dele, ela quer ser o seu bizarro animal de estimação. Tudo começa quando Cake é chamado à sala de caligrafia pela presidente do clube, Sayuri, que reclama da bagunça, embora ela mesma tenha sujado tudo. Porém, em vez de se irritar, Cake pede ajuda aos outros membros do clube, incluindo sua irmã Mizuha, e todos arrumam a sala. Depois de pronto, Cake faz carinho na cabeça de Mizuha na frente de todos e se oferece para jogar água suja fora, deixando os outros saírem cedo. No caminho, ele vê um casal feliz e deseja que sejam atropelados por um caminhão, antes de revelar que seu maior desejo é ter uma namorada. Ao voltar para a sala do clube, ele encontra uma carta de amor endereçada a ele na mesa, junto com uma calcinha, e começa a enlouquecer. Nisso, ele percebe que o nome de quem enviou não está em lugar nenhum. Então vai logo encontrar seu melhor amigo, Shoma, para perguntar de quem é a carta. Shoma alimenta suas ilusões, dizendo que sua admiradora secreta deve querer que ele a procure, já que ela deixou sua calcinha para trás. Ele a compara ao sapatinho de cristal da Cinderela e lembra a Cake que ela deve ser do clube, já que ele achou a carta na sala deles. Cake volta correndo para a sala do clube achando que a culpada voltaria à cena do crime, mas acaba esbarrando na Sayuri no caminho. Ela agradece por ele trazer as chaves e depois o convida para tirar um cochilo com ela na sala do clube. Cake fica logo nervoso e a recusa, ao que ela ri e diz que queria muito dormir com ele. Isso faz pensar se é a Sayuri quem gosta dele, mas ele ignora o pensamento e vai para a biblioteca. Outra garota do clube, chamada Yuika, o ajuda a organizar livros na biblioteca enquanto Cake se pergunta se é ela quem tá caidinha por ele. De repente, ela pergunta se ele gosta de melões grandes ou pequenos, o que o deixa sem palavras. Yuika diz saber que ele entrou no clube de caligrafia porque, como todo degenerado, é obcecado pelos peitões da Sayuri, mas Cake nega. Ela então reclama de ser tábua em vez de ter melões, o que a faz odiar a Sayuri, já que ela tem um rosto lindo e dois atributos pesados, e Cake concorda. Isso irrita Yuika, que sai da biblioteca deixando a mão do Cake presa em uma das prateleiras enquanto ele clama por ajuda. Mais tarde, Cake é nocauteado em um jogo de basquete ao tentar pegar a bola com a cara. Depois ele acorda na enfermaria com sua colega de classe e do clube, Nanjo, sentado ao lado de sua cama. Ela pergunta se ele gosta de alguém, já que ele tem andado bem distraído ultimamente. Cake aproveita para descobrir se ela é sua Cinderela e pergunta se ela o apoiaria se ele gostasse de alguém. Nanjo diz que não conseguiria e sai da enfermaria, o que a torna a principal suspeita do Cake. No entanto, mais tarde naquele dia, ele encontra Sayuri novamente que está passeando com o cachorro do vizinho. Enquanto o dono leva o cachorro embora, Sayuri diz que está com ciúmes do cão, o que Cake não entende. Ela então inclina a cabeça na direção dele e pede para ele acariciar sua cabeça como fez com Mizuha. O capacho atende rapidinho a pedido dela enquanto cora como um idiota. Então Sayuri o recompensa com um beijo no rosto antes de sair correndo. Isso faz se perguntar se Sayuri é sua admiradora secreta, então ele decide perguntar a ela diretamente. Alguns dias depois, ele encurrala Sayuri contra a parede no caminho para a escola e diz que sabe o segredo dela. Cake assume que, se não for ela, ela não saberá nada sobre esse suposto segredo, mas Sayuri, em vez disso, pergunta há quanto tempo ele sabe. Ele diz que só descobriu recentemente depois de notar uma mudança no comportamento dela, o que a faz corar e perguntar se ele a odeia agora. Cake nega, dizendo que na verdade está feliz, então Sayuri pede para ele encontrá-la na sala do clube mais tarde, pois ela tem algo para lhe mostrar. Naquele dia, depois da escola, Cake vai imediatamente para a sala do clube, onde Sayuri diz que sempre teve a sensação de que ele poderia ser o cara certo para ela. Enquanto Cake começa a corar novamente, ela pede para ele fechar os olhos, mas quando ele os abre, uma visão de cair o queixo abençoa seus olhos. Sayuri está bem diante dele com seus enormes marshmallows à mostra e uma coleira no pescoço, implorando para que ele a torne sua cadela de estimação. Cake fica chocado com a visão porque não é a reviravolta que ele esperava. Então ele questiona Sayuri sobre o que ela quer dizer com isso. Ela responde que quer que ele se torne seu mestre, já que ela gosta de levar palmadas e ser punida. O nível de loucura dela faz Cake cair de joelhos enquanto Sayuri fala sem parar sobre como ela percebeu que ele era o cara certo quando ele empurrou contra a parede. Ela então pede para ele segurar sua coleira e puni-la novamente, mas Cake recusa educadamente.
Se você não vai jogar o jogo, passa a porra do controle. Mais tarde naquele dia, ele descobre com um de seus professores que a sala do clube de caligrafia não estava trancada no outro dia, o que é estranho, porque ele se lembra de tê-la trancado. Quando ele discute isso com seu conselheiro amoroso, Shoma, ele deduz que a Cinderela de Cake provavelmente estava escondida dentro da sala quando ele encontrou a carta dela. Então, depois que Cake trancou a sala e saiu, ela destrancou por dentro para fugir. Isso estende sua lista de suspeitas muito além das garotas do clube, o que faz Cake suspirar de frustração. Ele então questiona Shoma sobre o que ele acha de transformar uma garota em seu animal de estimação, mas Shoma o lembra das sirenes da polícia e das celas da prisão. FBI, abram a porta! Antes de pedir para ele manter sua loucura sob controle. Mais tarde naquele dia, enquanto Cake está na biblioteca admirando como Yuika é adorável, Sayuri se aproxima dele por trás e diz que ele deve gostar de tábuas de cortar carne. Enquanto Cake se assusta, ele pede para ela não fazer cena, mas Sayuri ativa sua masoquista interior e pede para Cake puni-la por incomodá-lo. Quando ele diz para ela parar de brincar com seu pobre coração virgem, ela o agarra pelo braço e pressiona seus melões contra ele, fazendo Cake corar. Nesse momento, Yuika se aproxima e diz para Sayuri se afastar, pois Cake é seu amado veterano. Sayuri rebate dizendo que ela e Cake são bem mais próximos do que ela pensa, pois já até saíram no encontro. Isso irrita Yuika e faz o Cake se perguntar se ela tá brava porque também quer comida de graça. E aí ela o chama de idiota e foge. Depois, enquanto Cake diz para Sayuri não flertar com ele na biblioteca, ela o lembra de como ele a prensou na parede agressivamente há poucos dias, então ele não tem o direito de se fazer de bonzinho agora. A Yuika ouve isso e, depois que a Sayuri sai, ela pergunta pro Cake se tudo aquilo é verdade. Ele tenta explicar que não é o que ela pensa, mas acaba desistindo e pergunta o que faria ela sentir menos ciúmes. A Yuka se anima e diz que ele devia levá-la para sair também, e ele concorda. Naquela noite, enquanto Cake grava a imagem daquelas calcinhas na mente, se perguntando se são da Yuika, a Mizuha entra no quarto. O Cake explica o rolo da Yuika para ela, e ela diz que se ela o chamou para sair, com certeza ela tá afim dele. Na manhã seguinte, o Cake encontra a Yuika para encontro e, como um cavalheiro, elogia o vestido dela. Ele então segura a mão dela e a leva ao cinema, onde a surpreende com ingressos para o filme favorito dela. Isso toca a Yuika tanto que ela diz pro Cake que ele tá ganhando o jogo da conquista, e pergunta por que ele virou bibliotecário se nem tem neurônios para ler. Ele diz que depois que o bibliotecário original saiu da escola, ele assumiu o lugar para quebrar o galho de um amigo. Enquanto os dois batem papo, a Nanjo passa pelo restaurante e fica de olho neles de longe. Depois de comerem, o Cake leva a Yuika ao shopping e depois ela agradece por ele ser um cara tão legal. Ele diz que também curtiu o encontro, já que foi o primeiro de verdade, porque o com a Sayuri foi praticamente forçado. A Yuika cora e diz que tá feliz por ser a primeira garota dele e sai correndo para ir ao banheiro. Mas, no caminho, ela é cercada por uns caras que se acham e oferecem levá-la para um motel. Assim que o Cake percebe, ele pega a mão dela e os dois fogem daqueles caras. Lembrar do rosto assustado da Yuika faz o Kaiki se culpar, então ele pede desculpas por não ter pensado nisso. Ela diz que ele não tem que se desculpar e o recompensa com um beijo na testa. Mais tarde, voltando para casa de metrô, o Cake lembra da primeira vez que viu a Yuika lendo na biblioteca. Na época, ele achou que ela estava na fase emo, mas na real, ela só se sentia excluída por ser descendente de europeus. Mas esse tonto não se tocou e ficou amolando ela sobre os livros que lia até ela se abrir com ele. De volta ao presente, o Cake pensa na sorte que teria se a Yuika fosse a Cinderela, pois a acha a garota mais fofa do mundo. No dia seguinte, almoçando com o Shoma no refeitório, ele diz que entende porque o Cake gosta da Yuika, pois entende o apelo das lolis, diferente da maioria. Nisso, a Yuika manda mensagem pro Cake pedindo para ele ir ao depósito da biblioteca, pois tem algo para falar. A mente fértil do Shoma diz pro Cake que ela quer muito ajudá-lo a perder a virgindade, então ele corre para lá. Lá ele encontra a Yuika parada na biblioteca como uma assassina em série, enquanto ela fala sem parar sobre como ele é gentil e como acredita que ele será quem a aceitará plenamente. Bem quando Cake começa a se despedir dos seus dias de solteiro, a Yuika de repente pede para ele se tornar o escravo dela. Isso pega de surpresa, então ele pergunta de novo se ouviu direito. A Yuika diz que deveria ser uma honra para um perdedor como ele se tornar escravo de uma garota fofa como ela. No entanto, ela entende porque ele está hesitante sobre isso. Nesse momento, ela começa a tirar sua armadura de enredo, dizendo que, como escravo dela, ele deve estar querendo um agrado.
Enquanto ela oferece suas peças íntimas recém-usadas, dizendo para ele ser grato, o Cake entra em pânico e diz que não é nenhum tarado. Isso irrita a Yuika, então ela o empurra, dizendo que todo mundo é tarado, só não demonstra. Ela então sobe em cima dele e enfia a calcinha na boca dele, perdendo a cabeça com o quão perfeita essa situação é. Mas ela logo perde o interesse ao perceber que o cérebro virgem do Cake pifou completamente. Na manhã seguinte, ele acorda de um pesadelo com a Yuika e suas calcinhas e lembra que, depois que desmaiou, a Yuika o levou para a enfermaria. Ao ser questionada sobre o que aconteceu, ela afirmou que ele desmaiou dramaticamente por receber uma declaração pela primeira vez na vida, e até a enfermeira acreditou. Na escola, enquanto o Cake é esmagado pelo peso de sua existência inútil, a Nanjo se aproxima e pergunta o que é de errado. Bem quando ele resmunga que não é nada, ele abre o armário e encontra outra surpresa esperando por ele, desta vez um sutiã. Ele rapidamente o esconde da Nanjo, que se pergunta por que ele está tendo um ataque histérico logo cedo, mas depois encontra uma carta com o nome da Yuika. Mais tarde naquele dia, ele se encontra com a Yuika e pergunta o que ela quer das suas roupas íntimas de graça. Ela responde que, como ele não se interessou pelas calcinhas, presumiu que ele gostasse de peitos, então deixou um presentinho. O Cake a recusa na hora, antes de perguntar se ela está usando o sutiã por baixo do uniforme ou não. A Yuika cora na hora e esconde o peito reto, chamando de culto, antes de confessar que está usando todas as roupas íntimas, pois não pretende dar um colírio para os olhos dos outros caras. O Cake a lembra de como ela tirou a calcinha bem na frente dele uma vez, ao que ela diz que ele é especial para ela. Enquanto o Cake cora por um momento, ela estraga tudo ao acrescentar que ele é o único que ela quer escravizar, o que o faz perder o interesse instantaneamente. A Yuika então pega um livro ilustrado e recita sua nova comédia romântica favorita para o Cake, estrelada por uma princesa que se apaixona por um príncipe. No entanto, após falhar em se declarar para ele, ela ordena que seus soldados o capturem e o tranca no porão. O príncipe inicialmente pede para ela soltá-lo, mas ela não permite que seu amado vá embora. Depois disso, ele se acostuma a ser escravo dela e também se apaixona por ela. Enquanto Cake se pergunta quantos parafusos ela tem a menos na cabeça, a Yuika diz que quer que o relacionamento deles se torne algo assim. Ao ouvir isso, o Cake se levanta rapidamente e foge para salvar sua vida. No entanto, quando ele chega ao seu armário, encontra algo ainda mais suspeito que o roteiro da Yuika. É uma foto dele exibindo seu abdômen inexistente enquanto dorme ao lado da Sayuri, que o abençoa com seus melões gigantes. Keiki percebe que é uma ameaça dela e corre para a sala do clube de caligrafia, onde encontra Sayuri vestida de empregada, mal cobrindo seus dotes. Nada impressionado, Keiki pede que ela vista o uniforme na hora, mas a Sayuri se vira e mostra que está algemada. Desta vez, Keiki nem se dá o trabalho de perguntar o que ela está tramando, e só pede que ela diga onde estão as chaves. Sayuri cora e explica que a chave caiu da boca dela no porto seguro entre seus melões, antes de pedir para ele tirá-la. Selma. Keiki recusa e se vira para pedir ajuda a outra garota, mas Sayuri chora e diz que não pode mais esperar porque precisa ir ao banheiro. Sem outra escolha, Keiki enfia a mão entre as almofadas dela e tira a chave, enquanto a Sayuri faz barulhos de felicidade. Assim que se livra das algemas, ela agarra o braço do Keiki e agradece por ele ter vindo salvá-la. Ele pergunta por que ela está tão carinhosa ultimamente, e ela explica que está marcando o território ao esfregar seu cheiro nele. Keiki fica sem graça e muda de assunto, perguntando por que ela usou uma foto para chantageá-lo. Sayuri fica emburrada, dizendo que ele não a visita por vontade própria, então ela tem que recorrer a meios ilegais. Além disso, embora ela esteja pronta para lhe dar corpo e alma se ele aceitar torná-la sua cadelinha fiel, Keiki nunca aceita a oferta. Nesse momento, o degenerado interior do Keiki acorda e diz para ele aceitar a oferta e viver o sonho de todo homem. Seu anjo da guarda também aparece e diz para ele não cair nesses jogos estranhos dela. Embora os dois comecem a discutir, ambos concordam que ela tem os melhores melões do mundo, então não tocá-los seria um desperdício. Keiki ouve os dois e declara que o mais importante no namoro é amar outra pessoa, antes de sair correndo da sala. Alguns dias depois, o conselheiro amoroso Shoma aparece de novo e pergunta ao Keiki o que aconteceu com a sua Cinderela. Ele diz que, como não quer ter uma escrava, nem ser não acha que a Sayuri ou a Yuika sejam para ele. É quando Shoma aponta para Nanjo, afirmando que deve ser ela então, já que é a sua última opção. Keiki argumenta que Nanjo gosta do Shoma, mas Shoma diz que ela nem olha para ele quando está sozinho.
embora ele a pegue olhando pro Cake sempre que estão juntos. Mais tarde naquele dia, Cake recebe uma mensagem da Sayuri pedindo para ele ir à sala do clube. No entanto, ele é emboscado pela Yuika no caminho. Ela cobre os olhos dele, dizendo que perdeu sua proteção e precisa de ajuda para colocá-la de volta. O gênio acredita nela e entra em uma sala vazia, onde ela o senta em uma cadeira e o amarra com uma corda. Quando abre os olhos, Cake percebe que foi enganado, pois a Yuika está completamente vestida. Nesse momento, ela começa a tirar as meias e diz a Cake para beijar seus pés e jurar lealdade a ela, já que o pegou a caminho de Sayuri, a quem ela chama de bruxa. Quando Cake recusa, ela ameaça beijar seus lábios virgens. No entanto, antes que ela possa fazer isso, Sayuri aparece e a impede. As duas garotas começam a discutir sobre a quem Cake pertence, com Yuika alegando que ele é seu escravo e Sayuri chamando-lo de mestre, enquanto Cake se pergunta por qual de seus feitos ele está sendo recompensado agora. Nesse instante, Nanjo entra no clube e rapidamente agarra a cadeira de Cake, arrastando para fora da sala enquanto Sayuri e Yuika tropeçam e caem uma em cima da outra. Enquanto isso, após desamarrar Cake, Nanjo explode com ele, dizendo que não suporta mais que ele seja legal com Sayuri e Yuika, como se fosse um santinho. Cake pergunta o que ela tem a ver com isso, e ela diz que é porque não gosta quando ele sai com outras garotas, o que o pega de surpresa. No dia seguinte, Cake se lembra de ter visto Nanjo pela primeira vez e se pergunta qual experimento fracassado fez o cabelo dela ficar vermelho. Foi durante uma aula em que ela foi escolhida como voluntária da biblioteca, mas começou a chorar, então Cake se voluntariou no lugar dela e marcou o início da amizade deles. Mais tarde, ele a vê nos corredores e tenta de ver oi, mas ela o ignora completamente. Cake tenta de novo, já que seu amor próprio nem existe mais e Yuika o interrompe e se desculpa por ter ido longe demais no dia anterior. Ela também percebe que as coisas não estão bem entre ele e Nanjo, então diz para ele fazer as pazes o quanto antes, pois não quer que seu querido escravo fique ainda mais solitário. Mais tarde naquele dia, Sayuri manda uma mensagem para Cake pedindo para encontrá-la na sala do clube, onde ela se desculpa pelo comportamento do outro dia. Ela promete que não tentará avançar com ele em público de agora em diante, mas para compensar, ela vai ficar totalmente louca quando estiverem sozinhos. Cake é pego de surpresa pelo comentário, mas ela muda de assunto rapidamente, pedindo para ele fazer as pazes com Nanjo logo, já que ela é sua amiga próxima. Inspirado por suas duas mestras, Cake vai direto falar com Nanjo depois da aula e pergunta por que ela não está falando com ele. Nanjo responde que não é da conta dele. Então Cake pede para ela se abrir com ele quando se sentir à vontade. Quando ele está saindo, Nanjo pergunta por que ele diria isso, ao que ele responde que é porque eles são amigos. Ela sorri e o lembra que eles não saem há um bom tempo, então Cake sugere irem ao fliperama com Shoma mais tarde. Esse plano se concretiza logo após a escola, quando os meninos se unem contra Nanjo no fliperama e ainda assim são derrotados. Isso choca tanto Cake que ele quase tropeça e cai. No entanto, Shoma o segura e o pressiona contra a parede, perguntando se ele tá bem. Nanjo imediatamente começa a tirar fotos do pequeno momento de amizade colorida deles. Mas Shoma fica iludido de novo e pergunta se ela tá com ciúmes porque ele é tão próximo do seu amado Cake. Depois que Nanjo lança um olhar estranho para ele, a turma vai a uma cabine de fotos e, por fim, fica tarde o suficiente para irem embora. Shoma sai primeiro com sua bicicleta, deixando Cake para desenvolver seu romance com Nanjo, mas ela insiste em ir para casa sozinha. No entanto, Cake a conquista lembrando que ela é uma garota, então ele vai acompanhá-la. No caminho, Nanjo para de repente e diz que, embora tenha se divertido saindo em trio hoje, preferia que saíssem como um casal na próxima vez. Mas a chuva sabota a primeira confissão de amor do Cake e eles são forçados a correr para se proteger. Depois de se abrigarem, Cake não consegue evitar de encarar o uniforme encharcado da Nanjo. Nanjo fica com vergonha e o chama de degenerado, então ele prova que ela tá certa dizendo que os melões dela são maiores do que ele esperava. Isso a irrita, então ela o chama de tarado, que gosta quando a Sayuri e a Yuika se jogam em cima dele. Cake diz que não gosta exatamente disso, mas gosta que elas fiquem à vontade com ele, o que faz Nanjo se perguntar se ele namoraria uma delas. Ele diz que fantasia em namorar mulheres, o que faz ela chamá-lo de tarado de novo. Nesse momento, Nanjo espirra, então Cake vai buscar uma bebida quente para ela. No entanto, quando ele volta, ele a pega encarando uma foto do Shoma. O idiota logo assume que ela gosta do melhor amigo dele e pergunta sobre isso, mas Nanjo fica com vergonha e diz que não é verdade antes de fugir com uma expressão triste no rosto. Nos dias seguintes, Cake fica se perguntando se ela tá mesmo apaixonada por ele e entra na sua era sad boy quando acredita que não. Um dia, ao voltar da escola,
ele pega a Mizuha olhando um de seus quadrinhos suspeitos. Mas em vez de chamar a polícia, ela sorri ao ver como o irmão dela é culto. Mais tarde, ela deixa ele deitar no colo dela e pergunta por que ele parece um zumbi quase morto ultimamente. Cake desabafa sobre como as coisas estão estranhas com a Nanjo porque ele a magoou sem querer ao tirar conclusões precipitadas. Então Mizuha diz que se ela não quer falar com ele não pode forçá-la, mas o que ele pode fazer é ser ele mesmo perto dela e deixar as coisas acontecerem. Quando ele hesita, ela garante que, mesmo se tudo der errado, ela estará lá para confortá-lo. No dia seguinte, ele encontra a Nanjo saindo da aula e pergunta por que ela está agindo de forma distante. Ela explode dizendo que não consegue dormir, comer ou pensar direito porque ele não sai da cabeça dela. Cake age com humildade, dizendo que não entende como pode magoá-la sem fazer literalmente nada, mas pergunta se podem ser amigos de novo, pois ele ainda quer conhecê-la melhor e está disposto a tudo para que ela o perdoe. Isso finalmente amolece a cara interior dela, e ela se vira perguntando se ele fala sério quando diz qualquer coisa. Enquanto Cake encara o rosto dela de perto, ele percebe que ela é muito fofa e começa a desejar secretamente que ela fosse sua Cinderela. Nesse momento, Nanjo pede para ele começar a namorar se quiser fazê-la feliz. No entanto, assim que Cake assume que ela está pedindo para namorar com ele, ela diz para ele namorar o Shoma. Isso faz pensar se seus ouvidos pararam de funcionar junto com seu cérebro, mas Nanjo tira um quadrinho e diz para ele começar a macetar o Shoma para que ela possa continuar escrevendo seu quadrinho de bromance. Cake nota instantaneamente as semelhanças entre os protagonistas dela e ele e o Shoma e exige saber o que passa naquela cabeça podre dela. Nanjo diz sem vergonha que é louca por um bom bromance, então ela mesma tá fazendo um agora, que obviamente é inspirado nele e no Shoma. Cake pede imediatamente para ela parar de transformá-la em uma bandeira arco-íris em sua mente, mas Nanjo diz que ela e todo seu fã-clube de garotas estão esperando pelo próximo volume de seu quadrinho, então ele terá que fazer o sacrifício e começar a namorar Shoma de verdade. Quando ele recusa, Nanjo jura que fará tudo ao seu alcance para garantir que ele nunca namore uma mulher nesta vida. Derrotado e cansado, Cake volta para seu armário, enquanto mentalmente risca Nanjo de sua lista também, apenas para encontrar mais uma alegação de pervertido contra ele, o que o faz gritar por sua vida. Ele rapidamente vai para o clube de fotografia onde o chantagista anônimo disse para ele ir, apenas para encontrar uma pequena beldade vestida com roupa simples. Ele pergunta como ela conseguiu aquela foto dele aquecendo as mãos entre os marshmallows de Sayuri, mas a garota começa a gaguejar e diz que não tinha outra forma de contatá-lo. Quando Cake nota seu rosto corado de longe, ele percebe que ela é realmente fofa e, naquele momento, deseja que ela seja a sua Cinderela. Nesse momento, a garota começa a falar sem parar sobre como não consegue mais conter suas emoções e confessa que está apaixonada. Cake não consegue acreditar que seus delírios são reais e rapidamente segura as mãos dela, pedindo-a em casamento agora mesmo. No entanto, a garota confusa explica que está apaixonada por Shoma, não por ele. Enquanto a vergonha alheia sente vergonha de Cake, ele se afasta e acidentalmente liga o projetor dela, que revela as inúmeras fotos de Shoma que decoram toda a sala do clube. Mais tarde, naquele dia, os dois se encontram em um restaurante local onde a garota se apresenta como Koharu. Ela então vai direto ao ponto e diz a Cake para se tornar seu cupido e ajudá-la a namorar Shoma. Caso contrário, ela postará a foto dele com Sayuri no fórum da escola. Enquanto ele começa a suar como um louco, Koharu continua falando sobre como Shoma pegou seu chapéu quando ele voou com o vento uma vez e, desde então, ela está caidinha por ele. Cake diz que ela não precisará de sua ajuda para namorar Shoma, pois ela é exatamente o tipo dele, pequena, baixinha e fofa, assim como as garotas de quadrinhos pelas quais ele é obcecado. Koharu diz que, sendo sua stalker número 1, ela conhece seus gostos bem peculiares, mas não pode se encaixar no estereótipo loli, pois é um ano mais velha que eles. Cake não consegue acreditar nisso, então ele confirma verificando a cor da saia dela, que é a mesma da de Sayuri. Depois que Koharu mostra a saia para ele, Cake percebe que seu amigo degenerado nunca ficaria com uma mulher mais velha, então ele diz que não pode fazer isso, apenas para ser chantageado pela foto novamente. Mais tarde, naquela noite, enquanto Cake amaldiçoa seu destino, Mizuha esbarra nele no caminho de volta para casa com as compras. Ele paga um sorvete para ela, o que os lembra de como ele é um ótimo irmão mais velho, e Mizuha agradece por isso. No caminho de volta para casa, Mizuha menciona que a partir de amanhã eles passarão a usar os uniformes de verão, o que dá a Cake uma ideia que finalmente faz seu cérebro parado funcionar de novo. No dia seguinte, ele faz Koharu vestir a saia do uniforme do primeiro ano e apresenta a Shoma. O cara fica instantaneamente encantado no momento em que ela o chama de senpai e se torna um pervertido assumido.
Ele pergunta a Keiki onde ele estava escondendo esse tesouro dele, ao que ele mente, dizendo que a encontrou na biblioteca lendo livros sobre tênis. Shoma pergunta logo a Koharu sobre a partida de tênis da noite passada, que a Stalker decorou perfeitamente, e eles se dão bem na hora. Enquanto isso, Keiki se parabeniza por disfarçar Koharu como caloura, fazendo Shoma baixar a guarda com o título de senpai, e por dar a Koharu todos os interesses de Shoma. No fim do encontro, os dois trocaram números, e Keiki tirou uma foto deles juntos para comemorar sua maior conquista. No dia seguinte, Keiki atua como fotógrafo não remunerado do clube de caligrafia, enquanto Yuika se veste como a coelhinha dos seus sonhos e exibe suas coxas grossas e melões inexistentes. No entanto, ele não se impressiona, pois seu sexto sentido diz que há um plano oculto por trás disso. Então ele pergunta a Sayuri por que ela está deixando Yuika entrar em seu covil tão facilmente. Yuika diz que é porque não gosta quando Sayuri tem Keiki só pra ela, o que faz o coração dele disparar. Mas ela acrescenta que quer transformá-lo em um escravo fiel usando o tempo do clube, o que o lembra da degenerada que ela é. Bem na hora, Sayuri diz que, embora odeie o Yuika, tem que respeitá-la como rival e lutar de forma justa contra ela. Yuika diz que também a odeia e a provoca por não estar usando uma roupa de coelhinha. É quando Sayuri agarra seus melões e abençoa os olhos de Keiki, afirmando que não conseguiu achar uma que coubesse em seus dotes extragrandes. E Yuika fica com ciúmes e a chama de bruxa com grandes orbes mágicos, apenas para ganhar o título de monstro de peito chato. Enquanto Keiki interrompe o banho de sangue iminente, ele nota que Nanjo também entrou oficialmente no clube, então se pergunta por que ela também não está de coelhinha. Sayuri diz que a poupou após receber a nova edição de seu quadrinho de bromance, que a excita toda vez que olha para o personagem Cake, baseado no Cake. Assim que Cake protesta contra isso, Sayuri entrega o quadrinho para Yuika, que também é sugada para o mundo do bromance, e não acredita que tal tesouro existia na Terra. Enquanto Cake olha para a cena com pouco ou nenhum interesse, Sayuri revela que Nanjo sabe de todos os seus fetiches estranhos, o que o lembra da declaração bizarra dela de antes. Então, Nanjo o ameaça para não revelar suas reais intenções ao entrar no clube para nenhuma das garotas, quer impedi-las de namorá-lo. Então, Keiki fica de bico calado. Ele vai para casa e olha a carta mais uma vez, imaginando por que essa garota não se revela como Koharu fez para Shoma. No dia seguinte, ele se abre com Koharu, sua nova melhor amiga, sobre o dilema da Cinderela, que usa sua imensa experiência como stalker para deduzir que a garota também pode ser uma intrusa que entrou na sala do clube sem ser notada. Isso significa que toda garota no campus é suspeita, o que faz Keiki se perguntar se terá que fazer uma prova de calcinha como um príncipe encantado oculto para encontrá-la. No entanto, Koharu sugere procurar uma testemunha que pudesse estar por perto na hora, o que lembra a Keiki da orientadora do clube. Enquanto sai correndo para encontrá-la, ele cruza com uma garota fofa que parece uma cópia barata da Ren descendo as escadas com uma pilha de papéis. Como esperado, ela escorrega e cai nos braços de Keiki, fazendo-se perguntar se ele tem algum tipo de imã de garotas dentro de si. Mas, quando ele pede para a garota levantar após ver que ela está bem, ela o abraça, pedindo para deixá-la ficar grudada nele por mais um tempo. Rick acaba deixando ela para trás e vai falar com a orientadora do clube, perguntando se ela viu alguma garota perto da sala no dia em que a encontrou aberta. A professora diz que viu Ayano, a presidente do conselho estudantil, andando por ali, e Keiki fica chocado porque essa é a mesma garota que acabou de cair nos braços dele. Mais tarde, enquanto ele pensa demais nessa revelação, Ayano aparece por trás e o assusta antes de confessar que só queria agradecê-lo por salvá-la e, como prova de gratidão, entrega a ele um pacote de biscoitos. Keiki acha os biscoitos deliciosos, então Ayano revela que ela mesma os fez, tudo isso enquanto fica grudada nele de um jeito bem próximo. Keiki se levanta, perguntando se ela tem noção de espaço pessoal, mas ela o abraça, dizendo que ele é o espaço pessoal dela. Assim que ela sai, Keiki fica olhando para ela, surpreso com quão fofa ela acabou de ser. Mais tarde, naquele dia, Keiki começa uma reunião com Koharu sobre o que pode estar acontecendo com Ayano, então Koharu apresenta todas as suas descobertas até agora, afirmando que é muito suspeito para ser coincidência ela continuar entrando em contato com ele ao longo do dia. Os dois amigos iludidos decidem juntos que Ayano está totalmente afim do Keiki, então Koharu deseja boa sorte para ele conquistar a gata. Mais tarde, Keiki chega à sala do clube apenas para encontrar Yuika deitada lá dentro. Quando ele está prestes a sair, tropeça em um fio que ela colocou estrategicamente em seu caminho e cai de cara no chão. Yuika rapidamente sobe em cima dele, dizendo para ele assumir a responsabilidade por fazer coisas estranhas com ela em seus sonhos. Enquanto Keiki protesta contra isso, se perguntando se essa psicopata esqueceu os remédios de novo,
Yuika diz que ele merece provar do próprio veneno e começa a tocá-la em lugares estranhos. Ao tentar afastá-la, Cake acidentalmente põe a mão nos melões em miniatura dela, o que a deixa tão envergonhada que ela foge. Assim que ela sai, o imã de garotas do Cake traz a Ayano para a sala do clube sob o pretexto de uma auditoria. Depois de inspecionar a sala inteira, ela pergunta ao Cake se ele gostaria de ser voluntário para uma coleta de lixo local no dia seguinte. Enquanto ele concorda, Sayuri os espia do lado de fora. No dia seguinte, ao se encontrar com Ayano para o trabalho voluntário, ele pergunta a Sayuri por que ela está lá também, mas ela diz que só está seguindo seu mestre onde quer que ele vá. Ayano pergunta o que isso significa, mas Keiki pede para ela não ligar para Sayuri, já que ela bateu a cabeça na infância. Enquanto o grupo começa a caminhar até o local, Sayuri diz para Ayano não ficar tão perto do Keiki, então ela testa a paciência dela agarrando o braço dele e pressionando seus peitos contra ele. No entanto, Sayuri não se sente ameaçada, pois está confiante de que seus atributos são muito mais atraentes para o Keiki, que gosta de melões maiores. Mais tarde, enquanto Keiki está recolhendo o lixo com Ayano, imaginando quando terá tempo para colocar seu chapéu de detetive, Sayuri pede para ele ajudá-la a levantar algo pesado. No entanto, assim que ela o leva para um lugar calmo, ela confessa que era apenas uma mentira e o empurra para o chão. Então ela sobe em cima dele e começa a lambê-lo todo, dizendo que os cães ficam com ciúmes quando seu mestre é amigável com os outros, então ela o está marcando com seu cheiro. Keiki começa a corar como um idiota, imaginando por que está prestes a perder a virgindade em um lugar tão sujo, e começa a perder a consciência por causa do calor. É quando ressurge um flashback de sua infância em que o cachorro de seu avô estava lambendo o Cake, então o velho ensinou que para tirá-lo de cima dele, ele tinha que dar tapinhas no traseiro dele. Aplicando essa lógica ao jogo de RPG canino da Sayuri, ele dá um tapa na bunda dela, fazendo-a soltar um som de felicidade. Quando isso não a tira de cima dele, Cake entra na zona e se transforma em um Ryuga, usando as duas mãos para agarrar as bochechas dela e massageá-las. Sayuri começa a corar como uma louca e, eventualmente, não consegue conter seus sons de felicidade. Quando ela não aguenta mais, ela sai de cima do Cake. No entanto, quando ele se desculpa por passar dos limites, Sayuri sorri e diz que gosta mais do seu lado impositivo. Depois que ela sai devido à exaustão, Cake retoma seu trabalho voluntário, mas acidentalmente tropeça em um tesouro no meio de todo o lixo. Ayano vê isso e entende mal a situação, chamando Cake de um cara culto que gosta de coisas suspeitas. Nesse momento, ela acidentalmente escorrega e cai em um lago, o que torna seus canhões de enredo completamente visíveis para o Cake. Sendo o degenerado que é, ele comenta sobre as roupas íntimas brancas dela antes de se lembrar da decência humana básica e entregar sua jaqueta a ela. No dia seguinte, após a aula de esportes, Shoma pergunta ao Cake se ele suspeita que a Ayano seja sua Cinderela ultimamente. Cake balança a cabeça, mas revela que ainda não encontrou muitas provas. Nesse momento, Ayano aparece e agradece ao Cake por deixá-la emprestar sua jaqueta. No entanto, quando ele se aproxima dela, ela foge. Shoma supõe que seja porque a aura Gunner combinada deles é muito repulsiva, então Cake se pergunta se deveria tomar um banho. Algum tempo depois, ele vai para a sala do conselho estudantil, onde Ayano recebe com chá e guloseimas. Tudo isso enquanto cria um clima aconchegante e romântico para eles. Depois que Cake elogia o bolo que ela fez, Ayano se agarra aos braços dele e cora, dizendo que ninguém virá à sala do conselho hoje. Ela também diz que se sente relaxada quando ele está por perto, o que o faz se perguntar se ela é realmente a Cinderela que ele está procurando. No entanto, antes que ele possa perguntar, Ayano adormece em seu ombro, e Cake logo em seguida porque, pela primeira vez, ele pode relaxar sem três doidas falando sobre seus fetiches para ele. Algum tempo depois, Cake acorda assustado ao sentir um pouco de frio, apenas para encontrar Ayano descobrindo seus segredos. Ele rapidamente pula do assento e depois pergunta o que diabos ela estava fazendo. Ayano, com toda a seriedade, explica que tem fetiche pelo cheiro de meninos, especialmente o dele, e pergunta se ele lhe emprestaria sua cueca encharcada de suor. Ela também revela que planejava dopá-lo e roubar suas cuecas desde que caiu em cima dele na escada. E como Cake está mais enojado do que surpreso, ele diz para ela ficar a 3 metros de distância dele de agora em diante. Na manhã seguinte, Koharu se vê no topo de um telhado, olhando para as estrelas, tentando parecer super legal e misteriosa. No entanto, ela revela seu lado suspeito quando inclina o telescópio para baixo para perseguir os alunos que saem da escola, focando especificamente em seu Giga-Chad favorito. Mais tarde, Cake organiza um encontro para Koharu e Shoma. No entanto, como ele não tem noção social,
acaba segurando vela para eles, tentando ao máximo desviar a conversa do assunto da idade de Koharu para que sua idade real não desanime seu melhor amigo. Após o encontro, Keiki propõe que Koharu tenha outro com Shoma, mas desta vez ele quer que seja um encontro duplo, pois está cansado de aguentar o flerte vergonhoso deles. Ele pensa em garotas em potencial que poderia convidar, mas cada opção parece mais estranha que a anterior. A aura psicótica de Domimami de Wicca o impede de convidá-la para sair. Ayano parece outra opção possível, mas as coisas ficariam estranhas se ele começasse a suar depois de uma refeição apimentada, o que a transformaria em um cão raivoso. Nanjo também estaria ocupada escrevendo suas fanfics de bromance, vendo Keiki e Shoma sob o mesmo teto, então levá-la ao encontro também era uma má ideia. No final, Keiki acaba levando Sayuri com ele, usando o processo de eliminação para encontrar uma garota com as menores chances de atrapalhar sua imagem pública. No dia do encontro, os dois casais se reúnem no restaurante, onde Koharu está falhando miseravelmente em tentar parecer indiferente. Keiki conta a Sayuri sobre a idade secreta de Koharu, aconselhando-a a nunca deixar Shoma saber que ela é na verdade mais velha que ele. Para começar, eles vão a um boliche, fazendo apostas para aumentar os riscos, fazendo o perdedor fazer o que o vencedor quiser. Secretamente, tudo isso faz parte do plano de Sayuri, que planeja perder intencionalmente para viver suas fantasias bizarras e fazer Keiki lhe dar ordens. No entanto, o plano dela sai totalmente pela culatra quando a Koharu se mostra uma fera no boliche, fazendo pontuações altas e possivelmente vencendo a partida. Enquanto isso, o Keiki percebe que a Koharu andou filmando secretamente o encontro inteiro e se pergunta se deveria apoiar esse comportamento de stalker. Nesse momento, o Shoma nota que a Koharu está usando um moletom largo em um lugar fechado e pergunta sobre isso. Ela explica que faz isso para esconder seus seios pequenos, quando na verdade ela usa roupas largas para parecer fofa e pequena para agradar os gostos duvidosos dele. O resto da turma se reveza no boliche, dando o melhor de si para conseguir pontuações altas. Apesar das tentativas desesperadas da Sayuri de ficar em último, o Shoma acaba sendo um perdedor ainda maior, marcando a menor pontuação entre os quatro. No fim, a Koharu acaba vencendo e ordena que o Shoma permita que ela o chame de Shoma-kun. Esse pedido inocente quase lhe dá um ataque cardíaco, e ele se apaixona totalmente por essa fofura. Alguns dias depois, a Koharu está ocupada revendo as gravações do encontro anterior, quando revela ao Keiki que o Shoma já convidou para outro encontro, confessando que nunca teve tão feliz. O Keiki percebe que seu objetivo como cupido foi alcançado, então ele implora para Koharu apagar sua foto embaraçosa. Ela revela que apagou a foto assim que o Keiki concordou em ajudá-la, o que lhe traz um grande alívio. Quando está prestes a sair da sala, ela diz ao Keiki que está usando rosa por baixo, o que dizem dá confiança às mulheres para se declararem aos seus crushes, e revela que contará a verdade sobre si mesma ao Shoma hoje. Mais tarde naquela tarde, enquanto o Shoma vai para casa, ele encontra Koharu esperando por ele nos portões. Os dois saem juntos e chegam ao mesmo lugar onde a Koharu conheceu e despertou sua obsessão de nível psicótico. Finalmente, ela cria coragem e abre o zíper do moletom para revelar seu laço azul, usado apenas pelos veteranos da escola. Quando o Shoma percebe que essa garota é um ano mais velha que ele termina com a Koharu na hora, já que seus sonhos de viver suas fantasias lolicon foram esmagados. Enquanto isso, o Keiki esteve espionando os dois o tempo todo, curioso para ver como a cena se desenrolaria. Mais tarde, ele encontra o Shoma sentado, deprimido em um balanço, se amaldiçoando por rejeitar uma garota tão fofa por causa de seu cérebro de Gunner. O Keiki o confronta sobre a rejeição, revelando que a Koharu pediu para ele armar encontros com o Shoma. Ele então canaliza seu Giga Shed interior, fazendo o Shoma se sentir culpado ao lembrá-lo das dificuldades que a Koharu enfrentou, o que inclui ter ficado com medo por um ano inteiro até finalmente criar coragem para tomar uma atitude. No entanto, o Shoma continua firme de que encontrará a Loli dos seus sonhos um dia, e terá seu final feliz. Depois de perder seus neurônios tentando raciocinar com esse degenerado, o Keiki procura pela Koharu para consolá-la. Ele a encontra em seu santuário improvisado do Shoma, onde cada centímetro das paredes foi coberto com fotos assustadoras dele tiradas por ela. O Keiki valida o sentimento da Koharu falando mal do Shoma e de sua obsessão estranha por lolis. Nesse momento, o Shoma aparece no local e se aproxima da Koharu, perguntando se eles podem recomeçar como amigos. A princípio, a Koharu recusa a oferta na lata, dizendo que não quer ser iludida por uma eternidade apenas para ser descartada depois por causa da sua idade. No entanto, ela não resiste ao rosto bonito de Shoma e acaba cedendo. Shoma acende as luzes e percebe que seu rosto foi espalhado por todo o quarto.
e nota que cometeu um erro ao tentar consertar sua relação com Koharu. Enquanto isso, Koharu pula de alegria, exibindo com orgulho sua coleção de fotos. Alguns dias depois, Keiki está em seu quarto, encarando a peça de roupa misteriosa e analisando a lista de todas as possíveis suspeitas. Sinceramente, cada garota que ele conheceu até agora é meio pancada da cabeça de um jeito ou de outro, mas o Keiki ainda as acha fofas. Ele se pergunta se pode namorar uma gracinha, mesmo que elas tenham interesses bem questionáveis. Ele sai do quarto e vai para o banho coletivo, onde encontra Mizuha, que está ocupada trocando de roupa. Keiki fica olhando para ela e começa a corar, fazendo-a lembrá-lo de que eles são irmãos. De volta ao apartamento, Keiki se desculpa pelo comportamento inadequado, dizendo que estava distraído e não prestou atenção. Mizuha pergunta a opinião dele sobre seus protetores de trama verdes, forçando-o a elogiá-la de forma sem graça. Ele então pergunta a Mizuha o que ela faria se ele mostrasse interesse em ser escrava ou mestre de uma garota. Ao ouvir isso, ela se levanta na hora, prestes a chamar a polícia, quando Keiki a acalma, dizendo que eram apenas cenários hipotéticos. A brincadeira entre irmãos é interrompida pela campainha, e Keiki fica chocada ao encontrar Sayuri esperando do outro lado. Assim que ele abre a porta, ela entra de uma vez e corre para o quarto dele, claramente animada com alguma coisa. Ela está se sentindo especialmente submissa hoje e chama o quarto do Keiki de sua casinha de cachorro pessoal. Em seguida, ela tira um par de orelhas e uma cauda de cachorro, colocando-os para completar todo o visual. Ela se desculpa por estar tão carente ultimamente, mas culpa Keiki por seu comportamento selvagem, dizendo que ele não tem lhe dado atenção e por isso a cadela nela ficou raivosa. Para pagar por seus pecados, Sayuri ordena que Keiki a trate como um cão de estimação, o que ele se recusa terminantemente a fazer. Ela o chantageia ameaçando dar à irmã dele quadrinhos para adultos, o que funciona, pois Keiki relutantemente aceita satisfazer seus desejos bizarros. Ele começa pedindo para ela dar a pata, fazendo-a fazer truques comuns que a maioria dos cães aprende. Depois, ele faz carinho na cabeça dela, enviando Sayuri para uma dimensão diferente de prazer. Enquanto isso, Keiki não consegue evitar de curtir esse RPG estranho, já que não é tão bizarro quanto ele imaginava. Contudo, as coisas logo entram em território proibido quando Sayuri pede carinho na barriga, o que é normal para cães, mas pode ser bem sensual para humanos. Ela se deita no sofá com a barriga exposta enquanto Keiki esfrega suavemente a mão em seu ventre nu. Mais uma vez, Sayuri se sente nas nuvens, já que esta é a sua fantasia mais desejada se tornando realidade. Após a performance digna de Oscar, Sayuri decide que é hora de ir, mas Keiki a para no portão, perguntando por que ela insiste tanto em torná-lo seu mestre. Sayuri confessa que o tem em alta conta, por isso não deixaria qualquer homem aleatório se tornar seu mestre. Embora Keiki esteja tocado por esse sentimento, ele ainda prefere manter Sayuri como amiga do que como um cão. Mais tarde, ele volta ao sofá para relaxar com sua irmã, apenas para descobrir que sua campainha está tocando de novo. Parece que todas as garotas tiveram a mesma ideia hoje, já que Yuika está na porta esperando por ele. Ela também leva Keiki para o quarto dele, tirando uma fantasia de coelhinho e ordenando que ele a vista. Quando Keiki mostra relutância, ela também ameaça expor Mizuha aos seus quadrinhos de romance gay. Então, após muita contemplação, Keiki decide sacrificar sua própria dignidade para preservar a inocência de sua irmã. Ele veste a roupa apertada de coelhinho, dando a Yuika um show completo de coelhinha. Ela o humilha, rindo como uma maníaca até seus olhos começarem a lacrimejar, e para só depois de notar Keiki ficando vermelho como um tomate. No entanto, apesar dessa experiência insultante, Keiki não odeia Yuika, o que só encoraja a persegui-lo e torná-lo um escravinho submisso. Como recompensa por seu excelente comportamento, Yuika decide abençoá-lo com suas capas de enredo pessoais recém-saídas da prateleira, fazendo Keiki se perguntar se foi ela quem lhe enviou a misteriosa peça íntima. Yuika se sente julgada por ele, então ela deixa claro que só reserva seus presentes especiais para Keiki. A conversa deles é interrompida por Mizuha, que invade o quarto sem bater, apenas para se deparar com uma visão espetacular diante dela. Ela sente vontade de lavar os olhos com água sanitária ao ver o irmão em uma roupa de coelhinho com Yuika deitada em cima dele, então ela instantaneamente convoca uma reunião familiar de emergência. Keiki tenta explicar um mal-entendido, mas Mizuha agora acredita firmemente que seu irmão é um tarado que gosta de coisas estranhas. Mais tarde naquele dia, Keiki recebe uma ligação de Nanjo, que precisa de inspiração urgente para o quadrinho de romance gay em que está trabalhando no momento. Ela pede a Keiki para soltar um som feliz, o que faria sua criatividade fluir, mas ele recusa educadamente. Depois de uma conversa casual,
Nanjo pergunta se ele já teve uma namorada antes e se ele estaria interessado em sair com ela. Quando Cake hesita por um segundo, ela imediatamente volta atrás, dizendo que estava apenas brincando, desligando o telefone rapidamente. Algum tempo depois, Mizuha se aproxima de Cake recém-saída do banho, pedindo que ele seque seu cabelo. Ela se senta no colo dele enquanto ele começa a trabalhar, mas ela está perdida em pensamentos sobre as garotas estranhas que visitaram o quarto de Cake hoje. Quando Cake volta para seu quarto, ele verifica debaixo do colchão para descobrir que a calcinha da Cinderela não está mais lá. Na manhã seguinte, na escola, ele compartilha essa notícia bombástica com Shomi Koharu, e eles concluem que a misteriosa Cinderela deve ser Sayuri ou Yuika, já que foram elas que visitaram o quarto dele ontem. Jake tem sentimentos conflitantes por ambas, já que elas parecem genuinamente apaixonadas por ele. A única coisa errada com elas é que precisam de uma terapia séria. Koharu diz a ele que, como a Cinderela pegou de volta sua calcinha, tudo o que eles precisam fazer agora é encontrar a garota que a está usando, o que revelaria quem a Cinderela realmente é. Reiki decide investigar o assunto aproximando-se de Sayuri e concordando em se tornar seu mestre por um dia, o que lhe daria muitas oportunidades para descobrir se ela é a misteriosa Cinderela. No dia seguinte, ele vai a um parque de diversões com a Sayuri e entra totalmente no personagem de mestre dela. Ele proíbe a Sayuri de sair do seu lado e diz para ela não chamá-lo de nada além de mestre. Embora a Sayuri fique surpresa com esse comportamento repentino de Giga Shed, ela acaba aceitando e até começa a gostar, já que esse é o fetiche dela, afinal. Enquanto isso, a missão do Cake é descobrir a cor da calcinha da Sayuri hoje, então ele decide que a melhor maneira de fazer isso é fazê-la andar de montanha-russa. A Sayuri parece relutante em fazer isso, já que está usando uma saia curta, o que faz o Cake se perguntar por que essa garota tem vergonha de se mostrar para os outros, mas não se importa em agir como um cachorrinho. No entanto, ele está determinado a chegar ao fundo desse mistério e diz a ela que ela vai andar na montanha-russa, goste ou não. Porém, seu plano falha quando ele percebe que o vento não atinge a saia da Sayuri no ângulo que ele quer, tornando impossível dar uma espiadinha no que tem por baixo. Ele momentaneamente vira o Einstein, aplicando física ao movimento de descida do brinquedo e até a força centrífuga do carrossel giratório, mas sem sucesso. Depois de um longo dia de fracassos, ele finalmente desiste, perguntando a Sayuri se ela gostaria de ir em algum brinquedo de sua escolha. Ela decide ir na roda gigante, e o Cake percebe que, dentro desse espaço fechado, ele pode simplesmente pedir para Sayuri levantar a saia. No entanto, bem quando ele está prestes a dar ordens a ela, a Sayuri fica totalmente selvagem e lambe o rosto dele, deixando o Cake agitado demais para fazer qualquer coisa. Mais tarde naquela tarde, a Sayuri pergunta ao Cake por que ele decidiu aceitar a oferta dela e se tornar seu mestre por um dia. É aí que ele percebe que, embora tenha falhado em sua missão original, ele ainda se divertiu muito e conheceu a Sayuri muito melhor. Os dois vão para o clube de caligrafia, onde várias artes estão em exibição, e a Sayuri confessa que se apaixonou pelo Cake no momento em que ele entrou para o clube. Ela se sente segura o suficiente na presença dele para realmente deixar seu lado estranho aflorar, e ouvir essas confissões faz o Cake perceber que ela realmente gosta dele. Na caminhada de volta para casa, a Sayuri levanta a mão como um cachorro, querendo um aperto de mão de seu mestre. O Cake atende percebendo que não se importa com essas coisas estranhas quando há um rosto tão fofo por trás disso. Enquanto continuam caminhando, o Cake nota que a Sayuri continua puxando a saia para baixo, como se estivesse escondendo um segredo por baixo. Percebendo que o encontro dele está quase acabando e que ele pode nunca ter outra chance, ele finalmente ordena que a Sayuri levante a saia e o deixe apreciar a vista. A Sayuri relutantemente segue a ordem, levantando lentamente a saia enquanto o Cake se prepara para a grande revelação. Infelizmente, em vez de resolver o mistério da Cinderela, o Cake acaba vendo tudo, já que a Sayuri não está usando nada por baixo, traumatizando profundamente o pobre Cake. Ele acompanha de volta para casa com medo de deixar uma garota sozinha nas ruas tarde da noite, especialmente uma garota que está sem nada por baixo. Quando o Cake chega em casa, ele pergunta a Mizuha se isso é algo comum entre as garotas, mas ela o informa que apenas uma pessoa muito estranha faria algo assim. Na manhã seguinte na escola, a Sayuri se aproxima sem jeito do Cake, envergonhada com a situação constrangedora da noite anterior. Ela se desculpa por se exibir para ele, dizendo que seguirá as ordens de Cake estritamente de agora em mais tarde naquele dia, no clube de caligrafia, Yuika percebe Sayuri inquieta e sem foco em seu trabalho. Ela pergunta a Cake se algo aconteceu entre eles, mas ele finge que nada está errado. Enquanto isso, Sayuri está perdendo a cabeça, repetindo a palavra paciência sem parar até cobrir cada centímetro da folha.
Yuika gosta muito de ver Sayuri em tal angústia e a provoca ainda mais aproximando-se de Cake de propósito para deixá-la com ciúmes. Ela sobe em cima do pobre rapaz, o que finalmente quebra Sayuri, que solta um grito agonizante e sai correndo da sala. Mais tarde, Cake tem uma reunião de emergência com Koharu para discutir seus problemas com garotas, mas ela diz que ele deve realmente se importar com Sayuri se tá tão incomodado com ela chateada. Mais tarde, ele encontra Sayuri emburrada sozinha em uma sala de aula, mas quando ele assombra para desabafar seus sentimentos, ela admite que tá com ciúmes de Yuika. Ela acredita que Cake está se fazendo de difícil, já que esperava uma palmada após o incidente no encontro deles, mas Cake simplesmente deixou passar. Além disso, ela sente que Cake tem passando tempo demais com Yuika quando deveria estar dedicando tudo à sua escrava namorada cachorrinha. Assim que resolvem seus problemas, Cake pergunta sem rodeios se foi ela quem roubou as capas de bochecha do quarto dele naquele dia. Para sua surpresa, Sayuri admite o roubo, levantando a saia para revelar as cuecas largas de Cake penduradas em sua cintura. Embora não sejam as que ele se referia, Cake ainda fica chocado com o nível de bizarrice. Sayuri se oferece para dar suas próprias capas de enredo a Cake em troca, mas ele recusa educadamente a oferta tentadora. A única coisa que essa interação confirmou para Cake é que Sayuri não é a Cinderela, mas apenas uma tarada louca. Depois da escola, Cake encontra Yuika e se oferece para acompanhá-la até em casa, já que está chovendo. Na casa de Yuika, ela consegue convencê-lo a ficar um pouco até que a tempestade passe. Cake entra em modo detetive imediatamente, já que Yuika é a principal suspeita agora, com Sayuri fora de cena. Ele vasculha as gavetas dela, mas não encontra a peça íntima que está procurando. Nesse momento, Yuika o pega em flagrante e canaliza seu lado dominadora, pedindo a Cake para se tornar seu escravo. Sabendo que este é o único caminho para desvendar o mistério da Cinderela, Cake aceita, sem ansiedade pela humilhação que o espera. No dia seguinte, na escola, Cake está na correria seguindo as ordens de Yuika, cumprindo seu papel de escravo. Ela começa o dia pedindo que ele lhe traga muita comida e até o faz realizar suas tarefas. Sayuri percebe Cake bajulando Yuika e pergunta sobre esse comportamento submisso repentino. Yuika é rápida em oferecer uma explicação, revelando o relacionamento de mestre e escravo deles. Embora Sayuri esteja familiarizada com o tema, dói ver seu próprio mestre e seu cachorrinho de estimação de outra mulher. Sayuri defende sua honra, dizendo que Cake prefere seus canhões de enredo, lembrando da vez em que ele a tocou. Yuika sente-se profundamente ofendida por este comentário devido à falta de seus próprios dotes, então ela se volta para Cake e pergunta se o tamanho importa. Cake responde como um verdadeiro Giga Shed, dizendo que um homem de verdade ama melões de todas as formas e tamanhos, mas essa resposta diplomática não satisfaz as moças. Para jogar ainda mais sal na ferida aberta de Sayuri, Yuika pede um aperto de mão a Cake e ele instintivamente levanta a pata como um cachorro bem treinado, o que destrói totalmente o coração de Sayuri. Cake volta para casa sentindo-se totalmente exausto, com sua dignidade e aura reduzidas a pó, mas ele sabe que terá que aguentar essa vida de escravidão por mais um tempo se quiser desvendar o mistério da Cinderela. Na manhã seguinte, ele chega obedientemente à casa de Yuika, apenas para encontrar uma roupa de mordomo embaraçosa esperando por ele. Cake a veste enquanto Yuika o informa que eles vão ao mercado hoje. Nas ruas, todos apontam e riem do pobre Cake enquanto ele carrega silenciosamente as sacolas de compras atrás dela. Enquanto isso, Yuika está se divertindo muito vendo seu animal de estimação ficar vermelho de vergonha. Quando voltam para casa, Yuika decide entrar no banho, pedindo para Cake não sair do lugar. Ele se oferece para ajudá-la no banheiro, esperando conseguir pelo menos um pouco de ação nessa vida miserável. Mas Yuika diz que ele ganhará o direito de vê-la no banho quando agir como um bom escravo. Alguns minutos depois, Cake ouve um grito vindo do chuveiro e corre para dentro para encontrar uma aranha enorme subindo em Yuika. Ele canaliza seu macho signo interior e pula nela, colidindo com Yuika e acertando todos os lugares errados. De volta ao quarto, ela pune Cake por vê-la sem roupa no banho e o faz implorar por perdão. Assim que esse ritual de humilhação termina, ela encosta a cabeça no ombro dele, contando todo o seu passado, o que ninguém pediu. Ela conta sobre sua infância solitária, passada sob os cuidados de sua doce avó. Quando ela finalmente faleceu, Yuika se sentiu traída por a única pessoa próxima a ela também tê-la deixado, e é por isso que decidiu se tornar totalmente antissocial, evitando todos na escola. Isso foi até Cake aparecer e lhe dar atenção, então ela finalmente saiu de seu casulo e começou a fazer amigos. Cake fica tocado por seu monólogo emocional, mas se pergunta por que está aqui agindo como seu assistente pessoal se ele significa tanto para ela.
Nesse momento, ele olha para a cama dela e encontra outro par de suas cuecas jogado por ali e a confronta sobre isso. Ela confessa tê-las roubado do quarto dele, o que significa que Yuika não é a Cinderela que ele está procurando. Na manhã seguinte é o último dia de aula antes do início das férias de verão, e todos estão empolgados com suas viagens. No entanto, Keiki e Shoma não estão nem um pouco ansiosos, já que este será mais um verão sem transar. Embora a Shoma tenha um rolo estranho com Koharu, ele ainda fica assustado com ela às vezes. Por exemplo, ele se lembra de quando visitou o quarto dela uma vez, apenas para encontrar uma prateleira inteira cheia de CDs com gravações secretas de Shoma. Ele também encontrou um caderno que detalhava tudo o que ele tinha feito desde o dia em que conheceu Koharu. No entanto, Keiki compartilha seus próprios problemas, dizendo que esperava que encontrar Cinderela lhe rendesse uma namorada fofa para o verão. Em vez disso, ele conseguiu um bando de malucas que ficam roubando suas roupas íntimas. Seu desejo se realiza naquela tarde quando ele encontra Manjo e ela se oferece para ser sua namorada. Ela o leva para uma sala vazia e pede que ele fique parado enquanto ela começa a desenhá-lo. De repente, ela arrisca e pede para ele tirar a camisa, mas Keiki pede para manter o desenho comportado. Os dois parecem estar se dando muito bem, e Keiki até faz um elogio casual, o que deixa Nanjo corada. Depois, eles vão a uma máquina de vendas, onde Nanjo revela que recebeu uma oferta para ilustrar um mangá de romance. Embora sua especialidade seja um gênero de arte mais picante, ela está disposta a dar uma chance a essa oportunidade. Ela pede que Keiki conte seus encontros românticos com garotas, pois busca ideias para seu próximo mangá. Infelizmente, as experiências estranhas de Keiki com garotas não combinam com um mangá de romance inocente, então Nanjo decide agir. Ela sobe no colo dele e quase o beija, observando atentamente a sua reação. Assim que termina sua tarefa do dia, ela vai embora, deixando Keiki todo desconcertado. Quando Keiki está prestes a sair, ele encontra Ayano, que parece exausta após um longo dia de trabalho. Como recompensa, ela se agarra ao Keiki, cheirando até se sentir totalmente recarregada. Grata, ela lhe entrega um ingresso para a piscina para até 5 pessoas, dizendo que não pode ir, pois o cheiro de tantos homens suados a enlouqueceria. Keiki procura Shoma e Koharu para convidá-los, mas os encontra fazendo atividades suspeitas na sala de aula. Ambos recusam educadamente e Keiki decide convidar as garotas do seu clube de caligrafia em seguida. Prestes a sair, ele vê uma foto tirada exatamente no dia e hora em que descobriu a carta secreta e a calcinha. Sua paixão por descobrir a identidade da Cinderela reacende e ele vira o Sherlock Holmes de novo. No dia seguinte, a turma está pronta para ir à piscina, animados para começar as férias de verão. Keiki convida Sayuri, Yuika, Mizuha e Nanjo, que concordam em acompanhá-lo. Enquanto isso, Keiki tem outros planos, pois tem certeza de que descobrirá a Cinderela após a pista daquela foto. Ao chegarem na piscina, elas vão para os vestiários e saem uma a uma com seus trajes de banho, buscando a aprovação de Keiki. Apesar do maior comum de Sayuri, seus atributos gigantescos não deixam de torná-la atraente. A próxima é Nanjo, com um caderno de desenhos na mão, pronta para desenhar rapazes sem camisa para os seus quadrinhos picantes. Por fim, Yuika e Nanjo aparecem, e Keiki elogia abertamente suas curvas sem um pingo de vergonha. Eles vão para a piscina, mas antes mesmo de entrarem na água, as garotas começam a brigar para ver quem brinca com Keiki primeiro. Todas querem um pedaço desse homem, que não acredita que essas garotas fiquem tão selvagens por alguém tão comum como ele. Por fim, as garotas decidem resolver a briga com uma boa e velha batalha de armas de água. Yuika vence o duelo contra Sayuri e ganha o direito de ficar com Keiki primeiro. Ela o leva para um toboágua e senta no colo dele, revelando que tem um medo extremo de altura. Eles descem junto, caindo na água e espirrando em todo mundo ao redor. Enquanto isso, Sayuri perde a parte de cima enquanto brinca na piscina de ondas, o que causa pânico enquanto Keiki nada nas profundezas como um tarado caçando a peça. Keiki garante que cada garota receba atenção suficiente, perguntando a Nanjo sobre seu mangá e até segurando sua mão, fazendo-a corar. Keiki se separa do grupo para procurar sua irmã em seguida, apenas para encontrá-la relaxando em uma piscina sozinha. Mizuha convenientemente tem uma cãibra na perna assim que Keiki chega, forçando-a a carregá-la para fora da piscina em suas costas. Isso lembra Mizuha de seus dias de infância, quando um Keiki mais jovem quase quebrava os joelhos tentando carregá-la. Ele comenta que, embora tenha crescido muito desde então, a única coisa nela que aumentou foi o tamanho de seus atributos, o que a faz disparar um jato de água no rosto dele.
Do nada, Mizuha diz ao irmão que não tem problema com o fato de ele gostar de meninos. Ela revela que Sayuri lhe deu alguns mangás questionáveis sobre ele e Shoma, o que abriu seus olhos para um novo mundo de conteúdo diferenciado. Cake esclarece imediatamente o mal-entendido, jurando que só gosta de garotas e xingando Sayuri por expor sua querida Mizuha a essas coisas. Eles se distraem com alguém gritando apenas para encontrar Koharu recrutando participantes para um evento que se aproxima. Cake a apresenta ao resto das garotas, onde Koharu revela que este evento especial é apenas para garotas, onde elas competirão para fazer a confissão de amor mais sincera. As garotas decidem se inscrever, anunciando que a vencedora poderá dar a Cake um comando que ele deverá seguir. O grupo segue para a competição, onde uma multidão enorme se reuniu. Koharu anuncia que a vibração da multidão será medida por uma máquina, e a confissão de amor que recebeu os gritos mais altos será vencedora. A primeira é Sayuri, que começa seu monólogo emocional enchendo Cake de elogios, confessando que lhe dará tudo se ele aceitar sua proposta. Cake sabe que, na realidade, essa proposta tem um sentido oculto, onde dar tudo implica em se tornar sua escrava, mas ele se emociona mesmo assim. A próxima é Yuika, cuja confissão de amor soa mais como uma ameaça. Ela diz à multidão que seu amado está sempre cercado por garotas atraentes, o que a deixa louca, ameaçando destruir a vida dele se ele não a escolher. Apesar da agressividade, a multidão é fã da paixão de Eiyuka, torcendo muito por ela também. A terceira concorrente é Nanjo, que passa a maior parte do tempo gaguejando e tentando desajeitadamente bolar um bom discurso. Ela ainda consegue soltar seus sentimentos perto do fim, dando um grande impulso à sua pontuação. Finalmente, Mizuha se apresenta, dirigindo abertamente sua confissão de amor ao seu irmão mais velho. Ela menciona o quão amoroso e carinhoso Keiki é, derretendo os corações do público. No final, ela acaba vencendo a competição, pois nada supera o amor entre irmãos. Mais tarde naquela tarde, as outras garotas decidem voltar para casa juntas, enquanto Cake espera por Mizuha. Quando ela finalmente chega, Cake faz algo extremamente imprevisível, soltando um pedido de desculpas e depois levantando a saia dela. Mizuha acaba por estar usando as calcinhas que foram roubadas debaixo do colchão dele, confirmando que ela é a infame Cinderela. Acontece que Cake começou a suspeitar de Mizuha após vê-la de relance na foto de antes, que a mostrava claramente na escola quando ela deveria estar em casa. Isso deu a ela tempo suficiente para ir até a mesa de Cake e deixar a carta, enquanto evitava qualquer suspeita. Cake finalmente revela seu grande plano, que ele elaborou junto com Koharu e Shoma. Ele sabia que Mizuha carregava a roupa íntima com ela para todo lugar após roubá-la de volta, então ele planejou a ida à piscina logo após a escola. Portanto, Mizuha não teve tempo de pegar roupas extras, forçando-a a colocar as calcinhas secretas depois de sair da piscina. Enquanto isso, Mizuha ouve a explicação pacientemente e assume as acusações com orgulho. Ela confessa que tudo o que Cake disse é verdade e que foi ela quem enviou a carta de amor enquanto escondia seus rastros para não ser pega. Ela pergunta se ele está disposto a aceitar sua confissão de amor, mas Cake aborda o óbvio, que é o fato de serem irmãos. Mizuha dá alguns passos à frente e se desculpa antecipadamente pelo que está prestes a fazer enquanto se inclina para beijá-lo, sem fugir das alegações de incesto. Ela diz a ele que seus sentimentos não são errados, já que não são irmãos de sangue, o que é um grande choque para Cake. Na manhã seguinte, Cake acorda e encontra Sayuri sentada ao lado de seu sofá. Enquanto ela o cumprimenta com um sorriso caloroso, Cake se lembra de que agora está casado com Sayuri, pois decidiram se casar logo após o encontro no parque. Sayuri olha para Cake com olhos ansiosos, claramente tentando pedir algo sem pronunciar as palavras em voz alta. Cake entende a dica instantaneamente e pega a coleira de cachorro com espinhos, amarrando-a no pescoço de Sayuri. Sendo seu mestre amoroso, ele leva sua cadela para um passeio casual, e eles vivem felizes para sempre. Só que tudo isso acaba sendo um pesadelo terrível quando Cake acorda encharcado de suor. Ele agradece aos céus que o pesadelo acabou, apenas para encontrar um problema ainda maior esperando por ele. Mizuha surge ao seu lado, cumprimentando Cake e dando-lhe um selinho nos lábios. Cake a proíbe estritamente de ser íntima dele dessa maneira, mas Mizuha insiste em demonstrar afeto, deitando-se em cima de seu querido irmão. Por sua vez, Cake inverte o jogo e fica por cima de Mizuha, pensando em todos os códigos morais e leis possíveis que ele poderia estar quebrando agora. Quando ele fica sobrecarregado com sua indecisão, ele acaba saindo correndo de sua casa, esperando fugir de seus problemas. Ele liga para o pai para perguntar sobre a recente revelação, que confirma que Mizuha, de fato, não é sua parente de sangue.
Algum tempo depois, Keiki encontra Koharu e Shoma em um restaurante, contando a eles sobre esses recentes acontecimentos malucos. Koharu está decepcionada que a história do romance proibido entre irmãos tenha chegado ao fim, enquanto Shoma tenta ver os prós e contras de Keiki namorar Mizuha. O único contra, segundo Keiki, é que ele ainda vê Mizuha como sua irmãzinha, e não pode simplesmente mudar o que sente num piscar de olhos. Koharu encoraja a aceitar a proposta de Mizuha, dizendo que eles formarão o casal mais fofo. No entanto, Keiki não está pronto para tomar decisões precipitadas, pois precisa descobrir onde ficará nos próximos dias, já que não planeja voltar para casa tão cedo. Shoma diz a ele que já tem convidados em casa, então não pode hospedá-lo. Enquanto isso, Koharu recebe de braços abertos, e talvez seus braços estejam abertos demais, deixando Shoma extremamente ciumento. No final, ele continua sem teto enquanto está ocupado emburrado do lado de fora em um banco. Ele é abordado por Nanjo, que acabou de passar a noite em claro, certamente trabalhando em algumas histórias culturais. Ela lhe oferece um pouco de comida, que ele devora em um instante. Quando Nanjo descobre que Keiki está tendo problemas com sua meia-irmã, ela lhe diz que Mizuha é na verdade bem popular entre os garotos, que estão constantemente tentando namorá-la. No entanto, por algum motivo estranho, Mizuha nunca saiu com o cara, quase como se estivesse secretamente apaixonada por alguém. Ela sai logo depois, imaginando por que o está ajudando a resolver seus problemas amorosos após suas confissões ousadas, mas se sente em paz sabendo que o está ajudando de alguma forma. Enquanto isso, Mizuha está em casa, inquieta, imaginando quando Keiki voltará. Desde que foi adotada, ela sempre viu Keiki como apenas outro garoto, o que a fez desenvolver sentimentos românticos por ele. No entanto, Keiki nunca foi informado sobre essa adoção, então ele levou sua vida acreditando que ela era sua irmã de sangue. Logo começa a chover forte lá fora e Keiki é pego pela tempestade, ficando doente enquanto vaga por aí se encharcando. Ele acaba voltando para sua casa, onde desaba no chão, queimando de febre. Mizuha está muito preocupada com a saúde dele e rapidamente começa a trabalhar buscando remédios e cozinhando comida quente para ele. Quando Keiki volta a si, ele encontra Sayuri ao seu lado, que correu para a casa dele no instante em que soube da sua doença. Ela se deita na cama com ele, subindo em cima dele para mantê-lo aquecido, enquanto Keiki protesta sem convicção, sem querer que ela saia. Mais uma vez, Mizuha entra de repente com uma tigela de mingau quente na mão, decepcionada, mas não surpresa ao ver Keiki na cama com outra. Logo depois, Yuika chega à casa, trazendo uma pilha de quadrinhos impróprios para manter Keiki entretido durante sua enfermidade. Ela fica com ciúmes ao encontrar Sayuri já cochilando na cama de Keiki e praticamente a arrasta para fora e a joga para longe. As garotas começam a brigar e Keiki tem que praticamente separá-las à força, dando um braço para cada uma para acalmá-las. Quando Mizuha entra no quarto de novo, ela sente como se as mulheres lá dentro tivessem se multiplicando a cada vez que ela espia. Ela afasta as duas de Keiki, insistindo para que o deixem descansar e se recuperar. Keiki oscila entre o sono e a vigília naquela noite, com pensamentos sobre todas as suas namoradas consumindo sua mente. De repente, ele tem um flashback da infância, de quando seus pais trouxeram Mizuha, mas de algum modo, Keiki reprimiu essa memória e a imaginou como sua irmã desde o início. Ele acorda no meio da noite para ir ao banheiro, apenas para dar de cara com Mizuha novamente, que está censurada da cabeça aos pés. Keiki está cansado demais para fingir choque, então ele apenas se deita junto à porta enquanto Mizuha fala com ele do outro lado. Ela promete não forçar mais os limites dele e está disposta a esperar que ele aceite o relacionamento deles. Keiki pergunta quando ela começou a gostar dele, e ela responde que se apaixonou por ele no momento em que se viram pela primeira vez. Naquela época, Mizuha estava assustada e tinha acabado de perder os pais biológicos, então ouvir Keiki prometer que seria sempre seu irmão mais velho trouxe um alívio enorme. Ao ouvir isso, Keiki decide continuar desempenhando o papel de irmão dela, mesmo que não sejam parentes de sangue. Alguns dias depois, Keiki se recupera da doença e logo em seguida, as férias de verão chegam ao fim. Ele e seus amigos continuam vivendo suas vidas comuns, e ele permanece sem namorada este ano também. No entanto, o estranho relacionamento entre Keiki e Mizuha ainda não chegou ao fim. Ela se lembra de que ainda pode dar uma ordem ao Keiki por ter vencido a competição de confissões. Então pede que ele saia com ela, não como irmão, mas como namorado. E desta vez Keiki aceita, sentindo-se até animado com o futuro. Isso nos traz ao fim dos romances turbulentos de Keiki. Será que a Mizuha é a escolha certa para ele? Deixe sua opinião nos comentários. Deixa um like se gostou do vídeo e se inscreve para mais resumos incríveis.